Vai declarar imposto de renda e você fica na dúvida, fica perdido sobre o que é o informe de rendimentos? Então hoje eu vou te explicar aqui em poucos minutos, né, por que o informe de rendimentos é tão importante e quais informes ou quais documentos, né, você precisa ter em mãos para poder fazer aí a sua declaração de imposto de renda. Estamos já nos aproximando da época de fazer declaração de imposto de renda, então já vamos começar a falar sobre esse assunto aqui no canal. Contador Credson por aqui da Nova Londres Contabilidade. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, ok? Então vamos lá falar sobre esse assunto. O que é o informe? Por que ele é tão importante? Vamos lá. O informe de rendimentos é um documento que a empresa, o banco, o INSS, as corretoras, plano de saúde, as imobiliárias, é um documento que todo esse pessoal te entrega com algumas informações importantes do que aconteceu durante todo o seu ano. Por exemplo, o quanto você ganhou, o quanto você pagou de INSS, no caso de CLT, o quanto você, em alguns casos, plano de saúde, quanto você pagou, as corretoras informam ali, você tem acesso ao que você teve de rendimentos e assim por diante. Então, um resumo daquilo que você recebeu ou pagou, ok? Na prática, ele é importante por 3 motivos. Evita erros de digitação e de categoria, né? O famoso declarei no lugar errado. Ajuda você a não esquecer rendimentos e serve como comprovante se a Receita pedir explicações depois, tá? Mas atenção, sem informe não significa que você não deva declarar, é um aviso importante. Não ter o informe em mãos não significa que você não precisa declarar. Se você recebeu rendimentos, eles precisam entrar na sua declaração. O informe é apenas o caminho mais fácil e mais seguro. Mas se ele não chegou, você deve falar então com a fonte pagadora, quem deveria te dar esse informe, ok? Vamos fazer um checklist aqui dos principais informes que você precisa ter para fazer aí a sua declaração. Vamos então falar com você, que você é CLT, você é registrado, tem carteira assinada. Qual o informe que você precisa ter? Informe de rendimentos da empresa. Você vai pegar na sua empresa e pedir e falar, olha, eu preciso do informe de rendimentos para fazer a declaração do imposto de renda. A empresa já vai saber que tipo de documento é esse. Se você mudou de emprego, vamos pensar que durante o ano você trabalhou em 2 empregos. Você precisa ter os 2 informes das 2 empresas, ok? E se você é um aposentado ou pensionista, você precisa acessar o site da Previdência Social, com o gov.br, e lá você vai ter acesso ao informe de rendimentos. Esse informe de rendimentos, para você que é aposentado ou pensionista, lá vai estar o quanto você recebeu de INSS, pensão, acidente, auxílio, tudo que o INSS pagou para você, ok? E se eu sou um investidor, eu faço investimento na Bolsa de Valores, tenho conta aí em algumas corretoras, o que eu preciso fazer? Aí é o seguinte, você vai ter que ver junto com o seu banco, você vai pedir no seu banco, olha, eu quero o informe para imposto de renda. Todos os bancos têm, tá? Nos aplicativos tem a opção lá, informe de rendimentos. Lá esse informe de rendimentos, ele vai trazer um resumo do seu saldo, que você tinha em 31/12 de 24 e agora 31/12 de 2025. Então, se você tinha saldo em poupança, CDB, fundos, os rendimentos, esse informe ele vai mostrar tudo isso. Peça para as corretoras também. As corretoras, elas vão te dar uma posição dos rendimentos, das movimentações e assim por diante, ok? Vamos lá. E se você é um empresário? O empresário ele também tem um informe de rendimentos. Vamos pensar assim que ele tem Prolabore. Ele vai ter um informe de rendimentos especificando o seu Prolabore. Se ele tiver Prolabore mais lucro, nesse mesmo informe, se a contabilidade já estiver toda fechada, estiver informado, nesse mesmo informe de rendimentos, ele vai estar discriminado lá o que é o Prolabore e o que é o lucro, ok? E você que recebe aluguel, importante, ó, se você recebe aluguel e o seu aluguel ele está através de uma imobiliária,
vá até a imobiliária e peça o informe de rendimentos dos aluguéis que você recebeu ali durante o ano, ok? Se você recebe aluguel, mas não é através de uma imobiliária, você faz a locação direto ali com o inquilino, você deveria saber que, se ele for uma pessoa física ou jurídica, você deveria fazer o carnê-leão, ok? Carnê-leão, isso aí é uma outra história, já vai direto ali para a sua declaração de imposto de renda. E plano de saúde e despesas médicas, o que eu vou pegar nesse caso? Se você tem um plano de saúde, você vai pedir para o plano de saúde o informe para imposto de renda. Ele vai te dar um resumo de tudo que você pagou durante o ano para o plano de saúde, seja as mensalidades, as consultas, exames e assim por diante, ok? Se você não tem um plano de saúde, mas pagou ali despesas médicas, para clínicas, exames e assim por diante, então peça ali as notas fiscais, recibos e assim por diante, ok? Então basicamente esses aí são os documentos, os informes mais usados que você vai mais utilizar na sua declaração de imposto de renda. 3 erros bem comuns que você precisa prestar atenção: declarar só um informe e esquecer o resto, né? Principalmente quando você troca de emprego. Esquecer banco, corretora, às vezes tem rendimento pequeno, mas existe, é bom declarar. E declarar um valor diferente do informe por falta de conferência. Cuidado com essas informações que isso pode cair na malha. Se o informe não chegou, primeiro você vai fazer o quê? Peça para a fonte, a pagadora ou recebedora, que deveria te dar isso. A empresa que você trabalha, o banco, o INSS, a corretora e assim por diante. Se o informe veio errado, peça a correção. Enquanto isso, vai ajuntando aí os documentos, extratos, comprovantes, recibos e assim por diante, para não deixar aí para a última hora. Combinado? Gostou desse assunto? Gostou desse conteúdo? Então se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Vamos ter vários vídeos aqui falando sobre imposto de renda. Então, gratidão, fico por aqui e um grande abraço.